convido você a pegar sua Bíblia. Hoje nós faremos um estudo bíblico, que percorreremos aí vários textos, e eu quero convidar você a pensar nesse tema tão importante nesses dias, e que eu julgo muito importante para esses dias, porque nós temos vivido um tempo, irmãos e irmãs, de muita pregação evangélica, mas eu tenho encontrado pouco evangelho na pregação evangélica. Estamos vivendo um tempo onde as interpretações bíblicas e até mesmo a condução teológica das igrejas tem passado por uma variedade de informações e de interpretações das Escrituras. E eu quero convidar você a fazermos um estudo bíblico sobre os valores principais do Evangelho de Jesus, valores estes revelados nas palavras de Jesus, ensinados pelos apóstolos, vivido por Jesus, vivenciado pelos apóstolos, pela igreja que lá após Jesus Cristo seguiu o caminho do Evangelho. Valores que não foram negociados, nem mesmo diante da perseguição e da morte. Valores que eles lutaram até o fim, para manterem como valores principais da sua vida. Eu chamo de valores da vida no Espírito Santo. Valores espirituais que nos levam à identidade do cristão, à identidade do Cristo, à identidade do Filho de Deus. A ponto de uma pessoa olhar e falar: você parece com Jesus, porque você vive como Ele viveu. Você segue exatamente os ensinos como Ele propôs. Queridos irmãos e irmãs, eu tenho ficado muito preocupado, porque a gente está vendo aí informação sobre informação, pregação sobre pregação, e hoje com tudo online, né? A gente tem a facilidade de ouvir tanta coisa, de ver tanta coisa, e eu quero ter o privilégio de ensinar a você aquilo que Deus tem me entregado como pastor da sua igreja. E eu quero convidar você hoje a lermos vários textos da Bíblia que nos chamam a um valor espiritual, a um fruto do Espírito Santo, a uma bem-aventurança, algo que nos faz feliz por perseguirmos e vivermos, como Jesus ensinou, que é o valor da mansidão. Números, capítulo 12, a gente encontra um testemunho muito interessante sobre Moisés. Números, capítulo 12, no verso número 3, fala que Moisés era um homem muito manso, ou muito paciente, ou muito humilde, dependendo da sua tradução. Um homem muito manso, mais do que qualquer outro que havia sobre a face da terra. Só quero lembrar para você quem foi Moisés em Êxodo. Moisés em Êxodo foi um homem que ficou tão irritado, tão irritado, tão irritado, tão irado, tão irado, tão irado, que matou um cara com a própria mão. E ainda sepultou. Mal sepultado, né? Este homem teve um encontro com Deus. Esse homem teve uma experiência com Deus. Esse homem foi tratado por Deus, chamado por Deus. E após caminhar com Deus, ele foi chamado de o homem mais manso sobre a face da terra. Se você for ao livro de Jeremias, o livro do profeta, conhecido, né, profeta Jeremias, porque ele foi uma voz destoante entre os profetas da sua época. Todo mundo falava que não ia acontecer nada, e ele falava que ia acontecer. Todo mundo falava que Deus ia perdoar o povo, que ia restaurar o povo, e ele falava: não, nós vamos ser corrigidos. Jeremias foi preso,
foi jogado em poço, teve uma série de situações de perseguição dos monarcas que estavam na época dele. E interessante que em uma das suas pregações, no capítulo 11 do livro de Jeremias, a gente encontra aí uma descrição contra Jeremias, né, porque os reis não gostavam do que ele pregava, e a partir do verso de número 18, a gente vai notar aí que havia uma conspiração contra ele, né? Então, diz assim, Jeremias 11, a partir de 18, fiquei sabendo, porque o Senhor me revelou, tu me mostraste o que eles estavam fazendo. Eu era como um cordeiro manso levado ao matadouro, e não tinha percebido que tramavam contra mim. Olha só, Jeremias compreendeu que ele estava sendo perseguido, mas ele era como um cordeiro manso. Jeremias não iria negociar os valores da sua vida, nem os valores do Espírito de Deus, por causa de algo que ele anteviu, né? Em visão, Deus mostrou para ele que ele iria ser preso, perseguido, e ele de pronto entendeu que ele seria como um cordeiro manso, como aquele que não reagiria, que não colocaria em risco. Mateus capítulo 11, a gente encontra Jesus ensinando o seu evangelho. A gente encontra o evangelista no verso de número 29, Mateus 11, verso 29, transmitindo para mim, para você e para todas aquelas pessoas que ouviam a Jesus naquela época, um convite. O convite no verso 29 diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Aprendam de mim, porque eu sou manso. Moisés, embora humano, com todos os seus problemas, se tornou, pela convivência com Deus, um homem manso. Jeremias, um profeta de muita intimidade com Deus, se conduziria e se conduziu como um homem manso. Jesus, quando convida as pessoas a andarem com Ele, a segui-lo, venham a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, Ele fala, aprendam a ser como eu, manso. É um valor irretocável. 1 Pedro, capítulo 3, verso 4, se você está me acompanhando aí, 1 Pedro, capítulo 3, verso 4, a gente encontra o apóstolo Pedro, que também era um homem muito temperamental, né? Um homem que foi capaz de puxar a espada para cortar a orelha de um servo do sumo sacerdote, um homem impulsivo, né? Com arroubos de ira, com arroubos também de reações, né? Esse homem, lá na sua maturidade espiritual, ele afirma no verso número 4 do capítulo 3 da primeira carta, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como com trançados e joias de ouro ou roupas finas, ao contrário, no seu interior, que não perece, beleza demonstrada no espírito manso e tranquilo. Recomendações do apóstolo Pedro às mulheres, aos homens: mansidão, mansidão. Se você for comigo às listas espirituais do Novo Testamento, em Gálatas capítulo 5, por exemplo, e você encontrar lá nos versos 22 e 23, a lista do fruto do Espírito, ou seja, aquele que tem o Espírito de Deus, passa a produzir esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento, esse tipo de valor espiritual.
A presença do Espírito Santo deve produzir em nós o fruto da sua presença. E dentre o fruto do Espírito Santo, você vai encontrar aí nos versos 22 e 23, o fruto conhecido como mansidão. Diz o verso 22, vou ler todo o texto, né? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Olha a mansidão, fruto do Espírito, evidência de quem vive com o Espírito Santo de Deus. Evidência de quem segue a Jesus, porque Jesus nos convidou a sermos como Ele, manso. E Jesus falou que se alguém quer ter descanso para a sua vida, descanso na sua alma, né? Precisa ser manso e humilde. Queridos irmãos e irmãs, lá em Efésios capítulo 4, nos versos 1 a 3, nós também encontramos aí uma lista de frutos do Espírito, né? de obras do Espírito, e o apóstolo Paulo fala: rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, sejam humildes e mansos, sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Fruto do Espírito, evidência de quem anda com o Espírito Santo, mansidão. Façam todo o esforço, diz o texto, para conservar a unidade. E como conservar essa unidade? Com o espírito manso. Mas queridos, queridas, ainda na lista que a gente encontra em Colossenses capítulo 3, um pouquinho mais à frente, né? Nas cartas paulinas, Colossenses capítulo 3, no verso de número 12, a gente encontra mais uma vez que o povo escolhido de Deus, santo e amado, deve revestir-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Olha a mansidão aí de novo. Mansidão é fruto da presença de Deus em nós. Mansidão é o ensino que Jesus, é a escola que Jesus nos matriculou. Jesus nos matriculou na disciplina para como aprender a ser manso como Ele. Foi isso que Ele disse, né? Quem quiser, venha após mim, né? Os sobrecarregados, cansados, quem quer descanso para a sua alma, e diz: aprendam de mim, que eu sou manso. Querido irmão, querida irmã, não tem como negociar esse valor. Não tem como negociar essa evidência do Espírito Santo na nossa vida. Não tem como dizer que você tem que ser manso em algumas horas e não manso em outras. A gente precisa compreender que o valor espiritual deve fazer parte da nossa identidade. Porque o Espírito Santo que nos batizou, nos mergulhou, que habita em nós, que anda conosco, que gera autoridade na nossa vida, nos concede uma característica: sermos mansos. Aprender a mansidão, treinar a mansidão, viver em mansidão. Muito bem, todo mundo fala português, sabe o que é mansidão. Mansidão é a característica do manso, né? Aquilo que a pessoa mansa. E a pessoa mansa, infelizmente, na nossa cultura, é uma pessoa vista com desconfiança. Não é tão bem vista, porque a nossa cultura valoriza o valente. A nossa cultura valoriza o corajoso, e parece que o manso é um ser mais apático, né? A nossa cultura é assim que a gente interpreta
a mansidão? A gente interpreta a mansidão como quase um defeito, e não uma virtude espiritual. Mas eu quero dizer para você que a cultura brasileira está errada. Eu quero dizer para você que o normal na humanidade é fruto de pecado, e o que está certo é um ser humano viver a sua vida em paz, porque é manso. Porque desenvolve a mansidão, porque tem interesse na mansidão, e tem interesse no fruto do Espírito da sua vida. Tem gente que vai falar, você tem que ser mais ousado. Ousado em português é o contrário de manso. Ousadia e mansidão não são antônimos, né? Embora a gente possa colocar nessa grandeza. Mas o que a gente vai perceber, queridos irmãos e irmãs, que a Bíblia nos ensina sobre a mansidão algo muito importante. Esses textos que eu li com os irmãos no Antigo e no Novo Testamento têm ideias muito específicas para a mansidão. Ideias muito apropriadas para que eu e você entendamos a mansidão como uma virtude espiritual e não como a gente foi ensinado como fraqueza, como submissão, como gente que não tem vontade, apático, né? Em absoluto. Quero começar falando para você que o termo grego para mansidão, que a gente leu em todas as cartas e no Evangelho, e o termo hebraico para mansidão, começa dizendo que é uma grande força. Mas é uma grande força para manter a paz. É uma grande força para manter o equilíbrio, para manter a delicadeza, para manter a honradez. Ao contrário do que a gente aprende, manso não é fraco. Manso é o mais forte. Tão forte, que é capaz de suportar tudo para manter a paz, para manter a delicadeza, para manter a educação, para manter a honradez nas relações. Portanto, o manso é de um poder imenso. Por isso que Jesus falou que era manso, e cá entre nós, Jesus sempre foi o mais poderoso ser humano que habitou sobre a terra. Porque ser manso não é deixar de ter poder. Ser manso é ser poderoso para promover a paz, para promover a harmonia, para promover a concórdia, para promover ambientes saudáveis. O manso é aquele que, com sua postura e força, resiste às tentações da violência, da ira, da raiva. Então, já quero quebrar aí esse fundamento que a gente tem na nossa cultura, quando a gente ouve a palavra manso, mansidão. Manso e mansidão não é fraqueza, não é apatia, é força extrema. Mas é uma força muito grande para não entrar na briga. Mas é uma força muito grande para manter a cordialidade. Mas também, esses termos, dois termos, tanto em grego quanto em hebraico, eles têm uma raiz muito importante, que é a raiz que explica por que a gente se torna manso, né? Na verdade, as duas raízes, tanto no grego quanto no hebraico, falam que a mansidão é adquirida após muita provação, após muita dificuldade, que a mansidão está sempre associada a uma humildade, a uma dependência da parte de Deus. A mansidão é quando eu reconheço, eu sou frágil, eu não sou nada, eu não tenho condição pela minha própria força, mas Deus está por mim, luta por mim. E então, por causa da confiança, da firmeza, por causa da certeza, mantém o equilíbrio, a brandura, a delicadeza. Mantém, mesmo após o sofrimento, a aflição, a humildade.
não permite que o orgulho suba a cabeça, né? Não permite que a vontade própria assuma o controle. Ao contrário, sempre ouve a moderação como boa conselheira, né? Sempre dá a atenção, a cortesia, sempre dá a atenção à meiguice, a gentileza. A gente conhece lá no Rio de Janeiro, quem foi criado lá, viveu lá, o profeta gentileza, né, como ele era conhecido, que ele tem a frase famosa, né, gentileza gera gentileza. Mensagem do Evangelho, querida. Isso é mensagem do Cristo. Isso é fruto do Espírito. Isso é valor espiritual a ser perseguido. Eu e você precisamos compreender que se trata de um fruto do Espírito Santo, de uma escola que Jesus nos matriculou para a gente aprender a ser manso como Ele. E não tem como ser cristão, irmão e irmã, sem se matricular nessa escola e sem crescer nessa matéria. Conheço muitos problemas. Eu sou pastor há muitos anos, né? 28 anos no exercício do ministério pastoral. Conheço muitos problemas, fruto da explosão, da ira. Mas conheço muito acerto na mansidão, na gentileza, na brandura, na capacidade de ser forte para manter a paz, na capacidade de ser forte, sofrer, para não abrir mão da harmonia. Perder para ganhar. Isso é evangelho, irmãos. Isso é mensagem do evangelho. Isso é mensagem do Cristo vivo. Isso é a mensagem da obra do Espírito Santo em nós. Não deixem pessoas te convencerem que isso não é um fruto do Espírito necessário, que você pode se irritar, pode se irar, que isso é normal. Não é. É obra da carne. É obra do pecado. É natureza humana, é verdade. Eu também tenho meus arroubos. Mas eu e você sabemos que o Espírito Santo nos convida à mansidão. Nos convida à brandura, à delicadeza, à generosidade, à graciosidade. Nos convida a suportar as duras provas e olhar e falar: oh, obrigado, Senhor, porque o Senhor me manteve manso e humilde. Eu tenho descanso para minha alma, para minha cabeça. Eu durmo tranquilo, porque o fruto do teu Espírito não permitiu quebrar algo na minha relação com alguém. Ah, queridos irmãos e irmãs, estamos vivendo dias de reclusão doméstica, né? Vivendo dias onde estamos dentro de casa, mais perto um do outro, mais tempo um com o outro. E ao mesmo tempo, quando a gente sai, a gente encontra a gente muito alterada, porque está muito tempo trancada. A gente está vivendo num ambiente extremamente difícil para a humanidade. Jesus nos matriculou na escola da mansidão. O Espírito está em nós para produzir o fruto da sua presença. E o fruto da sua presença é uma humildade, uma gentileza, uma meiguice, uma docilidade para lidar com o outro, para lidar com as tempestades, para lidar com as perdas, para lidar com os contrastes, para lidar com os antagonistas, para lidar com as coisas que estão acontecendo por aí. Eu preciso confessar a vocês que eu fiquei pouquíssimo confortável com o julgamento de hoje à tarde. Um julgamento, né, sobre a liberdade religiosa, que na verdade não é sobre a liberdade religiosa. Mas fiquei muito desconfortável por me colocarem nesse assunto, porque foram
igrejas evangélicas que levaram a essa proposição à justiça. Irmãos, nós estamos politizando a igreja, ou estamos permitindo que a igreja seja usada como instrumento político. Nós não fomos chamados a isso. Nós não estamos na cidade para isso. Nós estamos aqui para ensinar o jeito cristão de viver. Nós estamos aqui para mostrar para as pessoas que Cristo tem poder de mudar pessoas iracundas e transformá-las em pessoas mansas. Nós estamos aqui para testemunhar para essa sociedade que o poder do Espírito Santo de Deus muda a cabeça dura e faz dessas pessoas, pessoas cordiais, gentis, amáveis, não violentas. Há um evangelho sendo hasteado nas bandeiras, que é o evangelho do confronto, o evangelho da briga. Nós fomos chamados ao evangelho do Espírito, ao evangelho de Cristo, ao evangelho da mansidão. Não vamos perder a brandura, não vamos perder a ternura, não vamos perder a capacidade de ceder, não vamos perder a capacidade de nos humilharmos, porque isso é crescimento espiritual, é força do Evangelho, é força do Espírito, é força para que o bem triunfe sobre o mal. Se a gente ceder à ira, o mal triunfa sobre o bem. Ah, queridos irmãos e irmãs, não tenham dúvida que o Evangelho vai gerar reação. O Evangelho na nossa vida vai gerar uma reação, sempre. E é por isso que Jesus falou que a gente precisava ser manso e humilde de coração. Porque nós não podemos negociar o projeto do bem, o projeto do amor, o projeto salvador, por quaisquer razões sociais, econômicas, políticas. Nenhuma razão deve sobrepor a razão do Cristo Salvador, que veio transformar a mim e a você, a nos matricular na sua escola de mansidão, porque é isso que nós temos que ser, amansados. Desculpa usar um termo aí tão animal, né? Tão utilizado para domesticação ou adestramento animal. Mas eu e você, queridos irmãos e irmãs, precisamos do Espírito que gera em nós uma mudança profunda, nos convidando a essa evidência da sua presença. As pessoas vão reconhecer se a gente tem o Espírito de Cristo, se encontrarem em nós o fruto desse Espírito. E a mansidão é um desses frutos. Quero ler com vocês 2 textos importantes que vão ajudar a gente a colocar na prática da nossa vida o fruto da mansidão. O apóstolo Paulo, recomendando a Timóteo na 2ª carta, no capítulo 2, versos 24 e 25, quando Timóteo estava liderando aquela igreja, precisando tomar decisões, precisando disciplinar, precisando ensinar, Timóteo é exortado pelo apóstolo Paulo da seguinte maneira: olha, fuja dos desejos, 24, ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que lhe se opõem, na esperança de que Deus lhes conceda arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade, escapem da armadilha do diabo que os aprisionou a fazerem a sua vontade. Vejam que a orientação do apóstolo Paulo para aquele novo pastor é: não entre em briga.
Se você for conversar com pessoas contra você, coloque a sua opinião com paciência, com intelectualidade, com razões. Coloque com pertinência o assunto, trate a coisa com seriedade racional. Mas mais um pouco ele vai falar, se você tiver que corrigir alguém, seja manso. Seja manso. Quem quer viver no Espírito, quem quer viver o Evangelho de Jesus, quem deseja ter o fruto da presença do Espírito evidente, crescente, precisa compreender que a mansidão é seu instrumento de trabalho. É a sua postura no trabalho de Deus. Veja que ele tem que ser manso para corrigir os opositores. Essa é a orientação. Quem é contra você, você seja manso com eles. Queridos irmãos e irmãs, como é bom ter a Bíblia. Como é bom ouvir o Cristo, o Deus eterno, falando conosco, nos convidando a um projeto de vida tão intenso. 1 Pedro, o último texto que quero ler com os irmãos. 1 Pedro, capítulo 3, versos 15 e 16. Nesses versos, o apóstolo orienta a igreja: santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Repararam? Mais uma vez, o discípulo de Jesus, o membro da igreja de Cristo, ele está envolvido numa sociedade que as pessoas não os compreendem, não compreendem a sua mensagem, tem opositores e tem oposição. E ele vai conversar com essas pessoas e vai expor a razão da sua fé. Mas o apóstolo Pedro fala: façam isso com mansidão e respeito. Queridos irmãos e irmãs, valor do Evangelho, valor de Jesus. Mateus capítulo 5, verso 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Salmo 37, verso 11. Bem-aventurados os mansos, porque deles será a terra. Queridos irmãos e irmãs, a terra precisa de pessoas mansas. A terra precisa de discípulos de Jesus, matriculados na escola da mansidão. Nós precisamos lutar, insistir, para que o fruto do Espírito, para que o convite do caminho com Cristo nos estimule a prática da mansidão, da brandura, da humildade, da gentileza, da meiguice, da tolerância, do respeito, da graça com todos. Vai ter gente que discorda? Vai. Vai ter gente que vai querer perseguir? Vai. Vai ter gente querendo fazer o mal? Vai. O que o cristão deve fazer? O que Jesus fez. O que Jesus fez com seus algozes? Tratou-os com mansidão. O que Jesus fez com seus pretensos inimigos? Amou-os até o fim. Que Deus nos conserve no Evangelho de Jesus Cristo. Amém?